Uma garotinha aguenta caladinha, ela faz assim pra não ficar sozinha. Não teve saia curta, short, funk, nem balinha. Qual a desculpa? Olha o que fizeram com a menina. Meninas, mulheres, senhoras, nenhuma segura na sala de estar. Assistindo ao noticiário, tem feminicídio na TV no ar. Não bastou Marifé, Maria da Penha, mulher sempre vive na pele. 2022 Brasil, quem foi que matou Marielle? Ser mulher não tá nos planos de ninguém. Dá medo até de trabalhar, pegar o trem. Nesse papo, vossa excelência, ninguém mais cai. Criança não é mãe, estuprador não é pai. E as leis, elas tão servindo pra quê? É tanto pânico, tão insanos, cobrando lucidez. Eles vão tentar te calar, te eliminar, te impedir de ter o seu lugar. Vão te culpar. Olá pessoal, começando o 6º episódio do nosso podcast Elas Pode. Ariane de volta aqui com a gente, com tudo, né, Ari? Com tudo, voltamos, geral. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. A Ariane que estava em São Paulo. Resolvendo muitos assuntos, muita coisa boa a gente trouxe de lá. Muita coisa boa, muitas novidades também que vão aparecer no podcast Elas Pode. Com certeza. E estamos no sexto episódio, né, Sexto Carol? episódio. Temos ali uma moça bonita com cor de rosa, temos aqui um moço bonito também, não é cor de rosa, mas tudo bem, mas tem alguma coisa a ver com o tema, será? Tem. Você sabe que eu fiquei pensando até que eu vim com uma calça verde, eu deveria ter posto algo rosa, Então, porque a gente vai falar de Outubro Rosa, né, Ari? Outubro Rosa é um tema muito pertinente e antes de nós apresentarmos e falarmos com esses nossos convidados, vamos ressaltar que nós tivemos um corte, né? Um pequeno corte, assim, de 45%, pequeno, né? Considerável aí para algumas pessoas, destinado ao tratamento de câncer. E este valor, ele foi para a pasta, para o orçamento secreto deste nosso governo. Exato. Então, a gente vai tratar de um assunto que é extremamente importante, é política pública, mas fica esse ganchinho para o seu pensamento aí. Vamos... Algo que precisa ser dito, né? Infelizmente o governo do Bolsonaro fez esse corte, repassou essa verba que era destinada ao tratamento de câncer, né? E a gente agora no Outubro Rosa para falar justamente sobre isso, sobre prevenção, sobre essa doença que a gente sabe que atinge grande parte da população. E para isso a gente trouxe duas pessoas, a Silvinha, que está aqui do meu lado, Silvia Norbiato, que é minha amiga de longa data, ela que é secretária e que está enfrentando essa doença, né, Silvia? Seja muito bem-vinda. E aqui nós temos o Renato, que é terapeuta corporal, e vai tratar com a gente sobre as possibilidades do nosso corpo, o que a gente pode fazer para conseguir ter um corpo mais saudável e melhor, até mesmo tendo esse quadro de doença. Exatamente, a gente vai começar falando com a Silvia. Silvia, primeiramente, sinta-se à vontade. Só tá faltando nossa cervejinha de sempre, viu, Silvia? Se tivesse, a gente conversava aqui até longas horas. Silvia, eu queria que você contasse para o pessoal, a Silvia que está enfrentando desde 2020 um câncer, né? Um câncer de mama. E eu queria que você contasse como foi isso, né? A Silvia sempre teve a prevenção, então é importante a gente fazer essa ênfase para as pessoas, porque a Silvia sempre foi ao médico, sempre se preocupou em fazer o exame de toque e aconteceu com ela. E eu queria que você contasse como foi esse momento. Primeiramente, oi Carol, oi Ariane, boa tarde, Michel também que está aqui com a gente. Olá, gente. Então, Carol, como você falou, a gente sempre fica, né? Eu sempre fiquei atenta e quando eu percebi o nódulo, eu procurei a médica. E no primeiro momento ela falou para mim no exame clínico dela que eu não precisava me preocupar, que não era nada, né, grave pelo exame que ela tinha feito e me deu uma medicação para eu tomar. Eu tomei e quando eu voltei lá,
que eu demorei um pouco por conta da pandemia, quando eu deveria voltar entrou a pandemia, eu não consegui marcar a consulta, porque eu fazia o tratamento pelo SUS, no posto de saúde do meu bairro. Então eu demorei um pouco, aí quando eu voltei eu fiz a mamografia e já veio o diagnóstico. Silvia, nós estamos falando de que tempo? Quanto foi esse pouco? 2 meses, 3 meses, Não. 1 ano? Ela me deu uma medicação que eu deveria tomar 4 meses e retornar. Quando eu fui, que eu deveria retornar, entrou na pandemia. Então foi cerca de 10 meses. Até eu conseguir marcar a consulta e voltar na médica e fazer a mamografia. Então foi para um câncer há muito tempo. Quando eu tive o diagnóstico, meu câncer já estava avançado. Eu não consegui ter um diagnóstico com ele só na mama, que daí a chance de cura é muito grande. Por isso a importância da mulher estar sempre fazendo o autoexame, olhando para a mama, né, prestando atenção e procurar uma médica e procurar pedir para a médica uma mamografia se ela tiver sentido um nódulo, que foi o que eu também não fiz. Quando a médica falou, não se preocupa, não é nada importante, parece que eu também senti um alívio, porque eu estava preocupada, e também não me esforcei em pedir para ela, não, vamos fazer uma mamografia para eu ver como é que tá. Então parece que aquilo tirou um peso das minhas costas, e eu também não fui atrás de fazer uma mamografia. Entendi. Agora eu vou aqui trazer pro Renato. Renato, a Silvia, ela pontuou uma coisa que é super interessante, que é a questão, um dos primeiros afazeres assim da mulher para entender o câncer é o toque, é entender do seu corpo. E você, como terapeuta corporal, o que você pode trazer para nós de tudo isso, não só do câncer, mas de outras coisas que a gente precisa ter para entender o nosso próprio corpo? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, por estar aqui falando desse tema. Muito mais do que só o toque, né, que é importante a gente entender que a repressão que a gente sofre do nosso corpo, ela vai paralisando energias. Então, tanto as emoções que a gente não consegue expressar, que a gente vai represando, às vezes não conseguir se tocar, não conseguir pôr para fora, não conseguir falar, tudo isso é uma forma de você não conseguir fazer com que o seu corpo seja natural, que você consiga expressar tudo que você precisa para ter um fluxo energético que é natural do seu corpo. Então, dentro da terapia corporal, olhando por essa ótica, a gente entende que qualquer tipo de repressão vai causar uma disfunção energética, e essa disfunção energética, se por muito tempo ficar no corpo, vai trazer um desbalanceamento tanto fisiológico, muscular, e a partir desse desbalanceamento é onde as patologias começam a surgir, tanto psicossomáticas como patologias como câncer, entre outras que a gente conhece. Então, mais do que só o toque, que no caso específico do câncer de mama é muito importante, é importante que todos nós, e nesse mês de conscientização da mulher, que a gente passe a trabalhar as emoções, passe a trabalhar o que o corpo precisa. Se ele precisa falar, vamos falar. Se ele precisa sentir, vamos sentir. E para isso a gente também tem técnicas, porque muitas vezes é angustiante estar diante de um momento que você não consegue falar. Por isso que a terapia corporal vai te ajudando a lidar com essas angústias para que você não caia num bloqueio ou numa paralisação que leve a uma patologia. E Renato, é interessante, eu lembro quando eu era mais nova, de ditos populares que falavam, nossa, a pessoa está com câncer de tanta angústia que sentiu, de tanta mágoa que sentiu. E essa somatização da qual você fala, que é trabalhada dentro da terapia corporal, eu acho importante porque além dessa doença física que a gente sabe que acomete grande parte da população, né, por outros fatores que não só corporais, de sentimento, a gente tem pessoas que às vezes são travadas em si mesmo, né, que não conseguem expressarem o que sentem, que às vezes acumulam mágoas. Isso vem desde a infância, né? E isso acaba somando em várias coisas negativas, né, Renato? Pela ótica, a gente fala que a gente tem 5 feridas emocionais no desenvolvimento infantil. E a partir dessas feridas emocionais,
a gente acha recursos que normalmente são bloqueios. Então a gente parte através da rejeição, do abandono, da manipulação, da traição. E a partir dessas feridas, o corpo vai encontrando formas de lidar com essa angústia. Só que essa forma que ele lida com essa angústia é um represamento, é um couraçamento do corpo. E é importante que a gente consiga liberar essas angústias para que realmente não aconteça essas patologias, que são várias, não são só o câncer, são outras coisas. E dentro desse movimento, né, das feridas emocionais, é importante a gente também entender que muitas vezes a gente está replicando coisas que a gente aprendeu na infância. Sim. Então a gente teve, às vezes, uma figura de domínio e que trazia angústia de ser abandonado, ou de ser rejeitado, ou de ser manipulado, que é muito comum. Eu acredito que dentro do universo feminino, que é um que eu tenho bastante trabalho, a gente tem muito essa questão da manipulação e traz uma angústia da qual a mulher não consegue se libertar. E aí essa angústia vai trazendo essas patologias. Silvinha, falando em sentimentos, em emoções, como foi para você quando você descobriu e como tem sido o acolhimento? Eu falo acolhimento de amigos, família. A própria rede, ela disponibiliza algum psicólogo para dar esse acolhimento? Porque eu imagino que deva ser barra. Eu te conheço há tantos anos. Você que é uma mulher incrível. A gente ficou tanto tempo sem se ver, né, Silvinha? E eu vejo a sua força, a sua luta para enfrentar e que vai conseguir enfrentar esse câncer. Mas eu queria que você falasse sobre acolhimento. Como está aí dentro, no seu coração? Então, Carol, quando a gente tem esse diagnóstico é um susto, né? A gente fica mal, ainda mais que eu já tive o diagnóstico de câncer avançado, eu tenho metástase óssea e pulmonar. Então, quando o médico fala para você tá com câncer no pulmão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu vou morrer. Então, foi um susto muito grande. E aí tem, né? Você perguntou se eles disponibilizam terapia, sim. Né, no caso, mas na época eu estava fazendo por minha conta, até antes mesmo de eu ter o diagnóstico, eu já comecei a fazer, mas eles disponibilizam, e a família, graças a Deus, me ajuda bastante, minhas filhas, amigos, né, então, e tem que ter o apoio, porque também não é só na parte emocional que eles têm que te ajudar, na parte de tudo, porque você tem dia que você não consegue fazer as coisas, né? Você fica debilitada, então você precisa de uma ajuda operacional também. Então tem tudo isso. E a gente precisa, assim, de uma rede de apoio. Legal. Se tratando de rede de apoio, eu vou trazer a pergunta aqui para o Renato, aí depois eu volto com uma questão para você, Silvia. Usando a Silvia, dentro do processo de tratamento que ela está, ela coloca que muitas vezes a gente sabe, né, que a quimioterapia, ela derruba mesmo as pessoas, é muito agressiva. Existe alguma prática dentro das funções que você realiza que pode de alguma maneira trazer um pouco mais de conforto para quem está passando por esse tipo de patologia? Sim, existe. A rede de apoio é muito importante, estar apoiada emocionalmente, porque as emoções são a grande chave do nosso corpo, né? Quando represadas ou quando não trabalhadas, elas vão desequilibrar o corpo. Dentro das emoções, o medo, ele é o que mais encouraça o corpo. Então, ter uma rede da qual você tenha um pouco menos de medo, tenha um pouco menos, né, de angústia sobre o que está passando, vai te ajudar. Dentro desse tema, eu acho que a gente vai separar aí um pouco, a gente fica muito em alerta, né, porque você está o tempo todo lidando com uma questão muito sensível.
Então a gente está sempre muito ativo, sempre com aquela sensação de luta ou fuga, né? Você não dorme, você não consegue descansar. Então a gente tem práticas tanto meditativas quanto de autoacolhimento ou acolhimento do parceiro, dos filhos. A gente pode fazer uma massagem no corpo para que esse sistema se equalize e consiga dar um conforto maior, uma angústia menor, ou até nesse momento dar uma zerada na angústia, porque é nesse momento em que o corpo vai realmente começar a lutar contra esse mal que tá ali no corpo. Na terapia corporal, a gente fala que o corpo ou ele está se defendendo ou ele está crescendo. Então, nesse momento, é um momento de luta, de defesa. Então, ele precisa estar muito acolhido para que essa defesa seja cada vez mais potente, né? E eu acho interessante você falando, eu penso muito na ansiedade quando você fala, porque eu acho que a ansiedade, né, você vai falar melhor do que eu, mas ela é sempre ela está sempre ligada às outras doenças, talvez, que a gente tenha, né, de cabeça, né, e a ansiedade é muito isso, luta ou fuga, né, porque já vem o ataque cardíaco, as pessoas ficam... E acaba gerando outras patologias, né, a ansiedade. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Renato? Uma pessoa, por exemplo, e para as pessoas entenderem melhor a terapia corporal, uma pessoa que tem muita ansiedade ou que esteja lidando com emoções muito conflituosas, como você trabalharia dentro da terapia corporal? O primeiro ponto é a gente trazer e entregar para a pessoa um recurso de conforto e segurança. Porque se ela não estiver confortável e segura, ela não vai conseguir trabalhar esse lugar de luta ou fuga. Então, em primeiro lugar, a gente vai tirar ela desse momento de angústia ou de ansiedade para que ela consiga, pelo menos, entender um pouco esse centro. Através de técnicas de massagem, técnicas de mentalização, funciona muito, visualização. Então a gente pode criar mentalmente um espaço seguro para ela. Eu, por exemplo, tenho um espaço seguro quando eu não consigo dormir. Eu entro na minha sala mental e lá eu relaxo, lá eu consigo fazer com que o meu corpo responda. Porque o corpo e a mente, eles estão muito ligados, né? Hoje a gente quer tratar a mente de um jeito e o corpo de outro, quando na verdade eles são reflexos um do outro. Então a ansiedade pode ser trabalhada dessa forma e basicamente quanto mais tempo você ficar com a ansiedade ativa, mais o seu corpo vai estar bloqueando e mais o seu corpo vai estar se maltratando, né? Então por isso que é tão importante ter essas técnicas de alguma... A respiração também, lembrei agora, respiração e consciência corporal. Porque a ansiedade, ela vem de um fundo emocional, mas ela é muito potencializada pela forma como você respira. Então a respiração ansiolítica é aquela respiração onde você mais exala do que inspira. Então quando você faz um... Sabe, até quando você está meio bravo, meio pondo para fora, aquela angústia, aquilo vai te trazer corporalmente uma ansiedade maior. Então, quando você começa a entender o seu corpo, ter consciência, você fala, opa, entrei numa angústia, entrei num movimento que vai aumentar a minha angústia. Então, você passa a ter a consciência e equalizar o seu corpo. Óbvio que a respiração vai te ajudar, mas outras técnicas vão potencializar. Silvinha, voltando para você, eu queria que você falasse, a Ari começou falando sobre o corte que a gente teve do governo em relação ao câncer, e eu queria que você falasse como é o tratamento disponibilizado pelo SUS, né? Se ele é completo, se falta algo, como que acontece? Eu faço meu tratamento todo pelo SUS, eu faço aqui no Hospital das Clínicas em Ribeirão, e... a gente tem até uma equipe, a gente passa por multidisciplinar, né? Você faz o tratamento com as medicações voltada para o câncer, mas você passa por cardiologista, por dentista, que tudo que essa medicação pode te afetar, eles estão ali te apoiando. Mas no SUS, a gente sabe que ele não disponibiliza todas as medicações que tem do combate ao câncer, né, para tratamento de câncer. Tem as medicações que eles chamam de segunda linha e tem a de primeira linha que eles não disponibilizam. Se, né, porventura, o tratamento não tiver surtindo efeito no paciente, ele precisar, aí precisa de uma ação judicial para conseguir.
Então esse corte né, na verba do SUS para o tratamento de câncer é muito triste e vai afetar muita gente se isso acontecer realmente, porque já não tem tudo o que está aí hoje, né, para o tratamento, então vai perder mais ainda. Eu até travo, porque eu tive 2 perdas na família por câncer, né? Foram meus 2 avós paternos. E são coisas assim que realmente, se tivesse tido esse primeiro diagnóstico, né, como nós temos o privilégio, não digo privilégio, gente, mas como, por exemplo, a gente consegue descobrir e entender que tem algo errado no nosso corpo através do toque. Meninas, mulheres, homens também, que também existem homens com câncer de mama, toquem-se, entendam o seu corpo, tem alguma coisa de errado, apareceu alguma coisa ali que você desconhece, procura um médico, né? A Silvia já trouxe aqui o alerta que a primeira médica dela falou assim, olha, não é nada, e aí ela ficou confortável, mas se ela tivesse ido procurar uma segunda opinião, talvez não precisasse ter passado por tanta coisa ou estar passando ainda. A gente está falando de números, Silvia, estamos falando de quantas quimio até hoje, vamos falar de números, como que foram esses números? E no começo eu fiz a primeira etapa, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, a quimioterapia endovenosa. Aí eu fiquei 6 meses sem a quimioterapia, precisei voltar. Fiz 5 meses com uma quimioterapia oral, que também eu não sabia que isso existia, tem muita gente que não sabe e até a gente estava falando do apoio que a gente tem. Muitas vezes a pessoa está em casa tomando uma medicação, é uma quimioterapia, ela dá os mesmos efeitos da quimioterapia venosa, a pessoa também se sente mal, também fica debilitada e né, também desconhecia isso, então muitas pessoas não sabem e fala, mas ela está em casa, não está indo nem para o hospital para tomar a medicação, não, mas ela está tomando, ela está fazendo uma quimioterapia. E depois disso eu precisei voltar à quimioterapia venosa, eu fiz mais 8 sessões. Que eu estou acabando agora esse mês, eu fiz a última sessão. Agora eu fico 3 meses descansando, refaço todos os exames para ver como vai ser. Porque no meu caso, como já é um câncer com metástase, o tratamento é paliativo, né? Então a gente está ali só tentando me dar uma qualidade de vida e né, lutando ali e seguindo em frente da melhor maneira que eu puder. Mas ainda espero que não, porque a gente tem fé, né? Mas que se precisar, a gente ainda volta para a quimioterapia. Entendi. Renato, tem alguma coisa que você queira colocar, dizer aqui que assim, a maioria do nosso público também é mulher, também é feminino. E 90% dos seus atendimentos também são para mulheres. O que você tem a dizer para quem nos ouve? Acho que eu vou pegar o gancho do autotoque, né, que você falou, e ampliar um pouquinho. Eu acho que é importante que todos nós, mas as mulheres também aprendam sobre o seu corpo, entenda como ele funciona, o que está errado, o que está certo. Dentro da terapia corporal, a gente entende em muitos movimentos da angústia, mas fugir da angústia nem sempre vai ser o melhor caminho. Talvez seja um caminho mais curto para que você não sinta, mas também vai ser um caminho mais longo para que as outras coisas apareçam. E é muito importante dizer que o sentir não tem 2 vias. Quando você para de sentir o amor, a dor, você para de sentir o amor. Quando você para de sentir qualquer coisa que tenha, não tem mais angústia, mas a sua vida fica uma vida morna. Então é muito importante que a gente aprenda a conhecer o nosso corpo, que a gente aprenda sobre o nosso prazer, que a gente aprenda sobre as nossas angústias. E a nossa mente, ela é muito barulhenta, né? O nosso corpo, ele só precisa de um pouquinho de calma para se ouvir, porque todos nós conseguimos nos ouvir. Mas a gente precisa acalmar a nossa mente, entrar em contato, às vezes com uma sensação que não é tão confortável, mas essa sensação vai fazer com que você libere e aprenda cada vez mais a ter uma vida muito mais, a gente fala uma vida mais orgástica.
uma vida mais prazerosa. E é importante também dizer que a maioria, eu já falei, mas eu acho que eu vou trazer de novo, a maioria dessas angústias, elas foram sentidas na infância. Então hoje a gente tem outros recursos que quando criança a gente não imaginava que tinha. Quando a gente sente uma rejeição por parte, né, do sexo oposto, o menino da mãe e a menina do pai, hoje a gente tem recursos para conseguir entender que não é bem assim, que é só um jeito que ele também lida com a dor dele. E aí, a partir disso, ressignificar essa dor e aprender que dá para conviver com ela, porque conviver com ela vai fazer com que você viva muito mais coisas. Então, acho que esse é o meu recado para quem está ouvindo a gente. E é muito interessante que você está falando, Renato, para que as pessoas pensem que hoje já é comprovado cientificamente que o corpo e a mente um dá conta do outro, e se um não estiver legal, o outro também não vai estar, porque às vezes as pessoas acabam separando isso. E não é assim, às vezes a mente pode trazer doenças para o corpo e vice-versa, né? Então é legal que as pessoas entendam que tudo está em sintonia. A gente está em sintonia como a gente está em sintonia com tudo, né? E é muito legal esse trabalho que o Renato faz da terapia corporal. Muita gente às vezes pode não conhecer, mas é muito interessante, é algo necessário. Eu sempre brinco, eu falo que todo mundo na vida deveria sempre fazer terapia. Porque a gente precisa se autoconhecer, se entender, né? Para curar feridas, que deixa a gente amarrada a vida toda. Para a gente encerrar, Silvinha, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está ouvindo a gente. O que você falaria para todas essas mulheres, né? Tantas mulheres, às vezes, que estão passando pela mesma coisa que você, outras que, às vezes, não fazem a prevenção, outras que, às vezes, estão se prevenindo, mas queria que você deixasse um recado geral para todas. Eu queria falar, a gente está falando aqui muito, né, da pessoa se tocar, e eu aprendi com a médica que, além de se tocar, é para se olhar, porque o câncer pode se manifestar de outras formas também, porque às vezes tem um nódulo muito pequenininho que no toque a mulher não consegue identificar. Então tem que se olhar e se tocar, olhar para a sua mama, ver como que ela tá. Às vezes ela pode estar com a pele diferente, que eles chamam de pele de casca de laranja. O mamilo, ele pode estar diferente. Às vezes o mamilo, ele chamam mamilo invertido, ele fica para dentro. Tudo isso é sinal. Então, para as mulheres, para ela, além de se tocar, para se olhar também e procurar o médico. E quando for no médico, se tiver alguma coisa, pedir a mamografia, porque apesar do SUS falar que a gente tem que fazer a partir dos 50 anos, mas nesses casos que a mulher estiver sentindo alguma coisa, tem que fazer, então tem que pedir porque a gente tem direito. E a médica também me falou que a gente não tem que ter medo de fazer uma mamografia, porque a mamografia é o único exame que detecta o câncer bem pequeno. E a gente não tem medo de fazer a mamografia, a gente tem que ter medo de ter o câncer. Né, como eu falei, que a médica falou, não é nada, e eu fiquei aliviada. Não, é alguma coisa assim. Pode ser que não, poderia ser que não fosse nada, mas era. Então, a gente tem que ir atrás, tem que pedir a mamografia e não ter medo, né? E para aquelas que estão passando por isso também, que a gente tem que ter força e muita fé. Tá certo, Renato. Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Eu acho que eu quero trazer essa questão do medo. A gente brinca, né? O nosso caminho está onde a gente tem medo. Sempre que a gente sente um medo, eu aprendi a fazer uma diferença muito bacana que eu acho que posso deixar para se servir para alguém. Que é sentir um medo, olha para ele te afasta ou te conecta com o seu propósito de vida? Porque muitas vezes o medo é um medo de dar certo também. Então, ele te afasta do seu propósito de vida, olha para ele. Ele te conecta, vai embora. Enfrenta ele. Como foi o caso, ela foi pedir a mamografia, estava com medo de sentir um alívio. Mas também afasta, ela quer viver, né? É muito nítido como ela traz, mesmo nessa dificuldade, uma forma carinhosa de falar, uma fé, tudo mais. Então é isso, ela quer viver. Em qualquer situação que te prive da vida,
enfrente o medo. O medo é um lugar bom para que a gente se previna, mas o medo também é um lugar que às vezes, não olhado, pode trazer algumas consequências. Então eu deixo esse recado, sinta o medo, acolha ele, entenda de onde ele vem, mas enfrente também. Traga esse lugar, essa nova perspectiva para a sua vida. Bacana, e a gente vai deixar aqui, ó, no GC, os contatos do Renato para quem quiser procurá-lo, para poder fazer a terapia corporal. Só entrar em contato, né, Ari? Exatamente. Amores, muito obrigada. Com esse sol maravilhoso na cara, olha eu aqui, uma índia japonesa, japonega, não sei o que vocês estão vendo. Mas, Carol, esse tema é super importante. Vamos trazer aí depois o passo a passo de como você faz o exame do toque. Mulher, homem, tá? E lembrando que esse é o tipo de câncer que mais acomete mulheres. Então nós tivemos, bem no período pandêmico, 24,5% de aumento de diagnósticos de mulheres com câncer. Acredito eu que tenha sido também por conta dessa pausa, né, que tivemos aí por conta da pandemia. Então, bora se cuidar, bora viver. E é isso. É isso, a gente fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.